Emerson Pansieri, a preparação do Cruzeiro e também, Pansi, quem é esse zagueiro que você destacou em manchete que pode, que está, que vai entrar na mira do Cruzeiro, Pansi? Boa tarde. Um abraço pra você, Thiago, boa tarde, Simões, Nath, todos os nossos ouvintes aqui ligados na Itatiaia. Vamos começar com o zagueiro, porque hoje a internet, hoje a rede social, ela ganha uma repercussão muito grande, né, Thiago? E aí, o Igor Júlio é um jogador que está no Brighton da Inglaterra. Ele até postou nas redes sociais uma ampulheta, um coração azul e ali uma carinha assim, na dúvida, sabe aquele emoji da dúvida? Então, aí todo mundo, será que tem alguma coisa a ver com o Cruzeiro, alguma coisa nesse sentido? Certo é que ele já se declarou, ele é mineiro, ele já se declarou cruzeirense em outras oportunidades. E o que a gente pode trazer, tem até uma matéria no nosso itatiaisport.com.br. Sondado por Cruzeiro e Palmeiras, zagueiro da Premier League avalia futuro. Ele tem 27 anos, ele realmente vem atraindo os olhares do futebol português, do futebol brasileiro. E aí, aqui no Brasil, o Palmeiras já demonstrou interesse nele no início do ano e o Cruzeiro no fim da temporada passada. Só que a apuração diz que o atleta não tem aí uma vontade de voltar neste momento, né? Ainda acha que pode percorrer mais um caminho na Europa. Onde é que ele joga? Hoje ele está na Inglaterra, no Brighton. Já foi da Fiorentina, enfim, já passou por outras equipes do futebol europeu, hoje está jogando no futebol inglês, chegou a ser emprestado também para o West Ham da Inglaterra, e aí vamos colocar que é um atleta que o torcedor existe, né, uma expectativa de vai ser contratado zagueiro, vai buscar um zagueiro, vai procurar um atleta para defesa, já que o Jonathan Jesus tem essa questão da lesão, vai precisar se recuperar 7 a 8 semanas, porém, Thiago, tem aí o Vidalba voltando, né, de lesão. O Cruzeiro com certeza vai dar uma avaliada, né, ainda vai esperar essa resposta do Vidalba para saber se vai ao mercado. Então o que dá para trazer é o seguinte: ele já até declarou que tinha uma ideia, né, de no futuro jogar no Cruzeiro, que é o time dele da infância, mas no momento não tem negociação em aberto. Thiagão. Igor Júlio, aliás, vai fazer aniversário depois de amanhã. Aliás, depois de amanhã da manhã, dia 27, vai fazer 27 anos, dia 7. O Igor Júlio vai fazer 28 já, né? Tem 27, faz 28 no dia 7 de fevereiro. Eu não tenho lembrança do Igor Júlio, viu? O Natiusa e Alexandre Simões. Mas acredito que o Cruzeiro precise mesmo de um zagueiro. Ele é de bom sucesso, como lembrou o Pansieri, terra do meu querido amigo Elvio Romero. Tem 1,84 e é zagueiro canhoto, se encaixa no perfil de necessidade do Cruzeiro, ô Nath Fiuza? Encaixa, principalmente por essa característica dele de ser canhoto, né, mais alto também. A gente sabe que eu acho que é uma preocupação do técnico Tite desde que ele assumiu o Cruzeiro, de ter mais estatura, né, na defesa do Cruzeiro, para fortalecer também o jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. A lesão do Jonathan Jesus, que vinha bem, né, dá uma complicada aí nesse tabuleiro do técnico Tite para montar o time, ainda que o Vidalba esteja voltando, e eu acho que o Vidalba é muito merecedor da oportunidade quando estiver 100% fisicamente, porque fez uma temporada brilhante. Eu acho que ele tem que jogar, tem que ter minutos, tem que estar ali próximo, trabalhando com o Tite efetivamente, mas a zaga é aquela situação, né? Você precisa ter segurança, você precisa ter banco, né? E eu acho que o Igor, assim como você, não tenho muitas lembranças dele, mas o que a gente pôde estudar aí nas últimas horas, né? Desde que esse interesse do Cruzeiro começou a ser ventilado, é principalmente a estatura, a força física e a qualidade no passe, né? Até vi algumas estatísticas dele, é um zagueiro que tem bom passe, ajuda também naquela bola mais longa, pode ser uma característica legal aí pro Cruzeiro, pro Fabrício Bruno jogar pela direita e ter ele como opção ali para o lado esquerdo. Fato é que acho que o Cruzeiro, desde o início do ano, com a tentativa do Vitão, depois se frustrou e tudo mais, mas a gente vem falando da necessidade de reforçar essa zaga, né? Precisa sim. Ô Simões, ele tem 1,84 m, já começa a entrar no seu perfil de zagueiro, Simões. O Thiago, é um zagueiro canhoto, eu acho que isso é importante pro Cruzeiro. Agora, de uma rotatividade absurda, né? Já tá no 8º clube dele. Quer dizer, não parou em lugar nenhum, né?
Mas jogou camisa pesada. Eu acho que ele ficou na Fiorentina, acho que ele chegou a ficar pelo menos umas 2, 3 temporadas, se eu não estiver equivocado. 2021, 21, 22. Mas é onde ele jogou mais, inclusive, né? Onde ele jogou mais, foi na Fiorentina. Mas com certeza isso aí o Cruzeiro tem um scout muito competente, né? Se realmente existe o interesse no jogador, ele foi monitorado, ele foi indicado, né? Foi pesquisado antes de ser indicado. Eu acho que tem essa história, né? Depende, o Jonathan Jesus não se sabe ainda quanto tempo, né? 7 a 8 semanas. São 2 meses. Ou mais, né? Porque foi estirar. Não precisa de lesão, não precisa de cirurgia. 8 semanas dá 2 meses. Mas eu digo assim, aí tem aquela fase então, voltar a incorporar o elenco, fazer a atividade. Então o Igor Júlio não tem sido aproveitado. Eu tô vendo aqui que na Premier League dessa temporada, ele fez 4 jogos apenas. Sim, 4. Ele tá no banco hoje do Brighton. Hoje não, tem bem tempo, né? Só 4 jogos. E é um jogador interessante justamente porque o Jonathan Jesus, formando a dupla com o Fabrício Bruno, né? E aí a gente pensar no futuro, né? Que tem 7, 8 semanas, o Jonathan Jesus joga meio torto, né? O Jonathan Jesus é um zagueiro central, né? Claro que joga como quarto zagueiro também, mas quando você tem um canhoto para jogar na quarta zaga, é diferente. É completamente diferente, principalmente nessa questão de saída de bola, que é uma coisa muito valorizada no futebol atual. Então, quer dizer, talvez seja um movimento interessante se financeiramente o Cruzeiro puder trazer o jogador até para poder fortalecer o grupo nesse sentido, né? Porque embora o Tite tenha elogiado muito o João Marcelo lá em Betim, né? Logo depois do jogo lá que o Cruzeiro sofreu tanto para ganhar, eu não vejo o João Marcelo jogando no nível que ele já jogou no Cruzeiro antes de ter a lesão. Agora, o Pansieri falou que ele não quer vir pro Cruzeiro, quer ficar na Europa. Não. Deixa eu te falar, ele fez 4 jogos no minúsculo Brighton, que é o 13º, um time minúsculo da Inglaterra, que subiu há pouco tempo, tem até conseguido permanecer nas últimas temporadas. Ele é pouquíssimo aproveitado. O cara do sul de Minas se diz cruzeirense e tá com planos de permanecer lá. Tem uma chance dessa na vida, meu filho, de jogar no Cruzeiro. Você vai preferir ser o 5º reserva do Brighton? Não, me ajuda aí, parceiro. Vamos lá, vamos esclarecer. No fim do ano passado, teve uma sondagem por ele. No início do ano, né, que não tem muito tempo, né, que o início do ano foi agora janeiro, que terminou há alguns dias, o Palmeiras sondou ele também. A ideia é permanecer na Europa, né, permanecer em algum time da Europa, mas se chegar alguma coisa, pode conversar. Num primeiro momento quer ficar na Europa, se chegar uma coisa legal pode conversar. Até porque a janela na Europa se fechou agora, né? Exatamente. E aí que pode reaparecer o Cruzeiro na história. Não tem uma negociação do Cruzeiro agora com o jogador. Não dá pra falar assim, Pansieri, o Cruzeiro já fez proposta por ele. Não, o Cruzeiro sondou ali no fim do ano passado. Mas nesse movimento, Thiago, de mercado, vale deixar esse nome aí na interrogação, porque se o Cruzeiro vê uma necessidade de zagueiro, não me espantaria, né? Se o Cruzeiro fosse atrás dele. No momento o Brighton não tá a fim de emprestar nada disso. Seria uma operação aí na casa de 7 milhões de euros para contratar o zagueiro, né? Um valor baixo. Um valor que não é muito alto. Por 27 anos, né? Que tem um jogador, vai fazer 28 agora. Então é o seguinte, por isso que a gente já tá trazendo o nome dele aqui, que entre as possibilidades, né? Se o Cruzeiro for atrás de um zagueiro mesmo, que pode acontecer, quem sabe, né? Esse nome aqueça, né? No mercado do Cruzeiro, aqueça lá na Toca da Raposa. Mas eu não tô entendendo, 7 milhões de euros. Sim. Que seria o negócio. Esse é o valor do Cauã Prats. Da venda do Cauã. Do Cauã. Não, o valor do Cauã é mais, gente. Não, foi 8 milhões. Ontem que é 7 milhões de euros, 7, mais 5 de bônus. E aí vai ter alguns bônus que pode melhorar. Aí não faz sentido. O que eu sei do Cauã é que tá na casa de 12 milhões. Pois é, mas 12 milhões total, não? A negociação total do Cauã com 12 milhões com fora. Bônus, A gente não sabe assim. A apuração nossa é porque é o seguinte: ontem o Venê trouxe uma informação. Né, ele apurou. De 7 milhões de euros mais 5 de bônus. A informação que a gente tem é que o total dessa operação é 12. Ou seja, acho que tá igual mais ou menos o que ele tá dizendo, né?
Mas ele tá dizendo que 5 milhões seriam bônus depende do desempenho, do título. É uma negociação que com bônus pode chegar a uns 18, 20 milhões. Mas aí não. Então, isso aí. A gente não sabe o contrato, como é que é, se o jogador pode sair, se tem percentual, se tá vendendo 100%, se poderia vir aqui fazer o depósito e levar. A gente não tem acesso a essas informações. Valor à vista. O Cruzeiro tá recebendo um valor à vista. Quanto? 50% a 60% do negócio o Cruzeiro vai receber à vista. E aí o restante vai ser parcelado. Gente, e vamos lembrar que alguns valores tem aí umas nuances, né? Ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode se manter, ele pode ficar estável. Igual o valor do Kaique. Mas a negociação é o seguinte: o que pegou na mão tá colocado na mão, é o valor do negócio. Mas tem valor parcelado, Thiago. Tem valor parcelado. O Cruzeiro não vai. Nenhuma operação é feita à vista hoje. O Cruzeiro tá pagando o Gerson. O Cruzeiro vai pagar o Gerson em 2, 3 anos. Mas tá pago. Você já assumiu o compromisso. Sim. Mas eu só não tô entendendo que surgiu essa informação ontem de que o Cauã Prato seriam 7 milhões de euros. Eu não vejo sentido em desfazer do Cauã Prato por 7 milhões de euros mais bônus e contratar um zagueiro que é reserva de um time de meio de tabela da Premier League, ok, mas que não tá jogando pelos mesmos 7 milhões de euros. Mas o Cruzeiro ainda não tá contratando o Igor Júlio. Não. Eu tô dizendo que não seria mapeado para uma contratação. Porque se a gente pegar o histórico do Cauã Prato, ele joga como quarto zagueiro, tem o mesmo 1,84 m do Igor Júlio e eu com certeza vai ser 200 vezes mais jogador, né? Mas a sua análise não tá errada não, Simões. 12:46, Cruzeiro tá vendendo aí um cria da toca e amanhã Vidalba já reaparece e o Sinisterra ainda não, Pance? Vamos lá, começando com a venda. Cauã Batistella, 18 anos, foi destaque do Cruzeiro dentro da Copa São Paulo, né? Jogos importantes. Ele está sendo negociado para o Metalist da Ucrânia numa operação aí mais ou menos de 5 milhões de euros. O Cruzeiro ainda vai manter 30% dos direitos econômicos desse jogador numa venda futura. Jovem ainda, 18 anos, tem o Cauã Batistella, né? Tem a nacionalidade também italiana, é o ítalo brasileiro, o Batistella, o pai dele é italiano. Então, ele já até se despedindo dos companheiros na Toca da Raposa e vai para a Ucrânia. Sobre Vidalba, há uma expectativa, tem treino hoje à tarde, né? Há uma expectativa que ele possa participar da lista de relacionados para o jogo de amanhã. Sinisterra, acredito que ainda não. Vamos esperar o trabalho de hoje para ver se ele vai ter condição ou se vai fazer mais uma janela de treinos pensando para o fim de semana contra o América. Thiagão. Boa, Emerson Pancieri, amanhã em transmissão da Itatiaia, o Cruzeiro contra o Coxa. A gente conta tudo pra você. 12:00.